Vamos abrir nossas Bíblias, Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do verso 23 a 32. O presbítero Ricardo vai fazer a leitura. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, a ceia do Senhor é um chamado à unidade da igreja. A ceia em Corinto se tornou um escândalo, porque as pessoas não estavam com o espírito de unidade, mas de divisão. O contexto está aqui anterior, que foi lido pelo presbítero, verso 17 a 21, o apóstolo Paulo diz assim: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em nosso meio. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus? Envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Veja que o contexto histórico aqui era uma refeição, chamado Festa do Amor, ou Festa Ágape, na qual a igreja, ricos e pobres, se reuniam para celebrar essa festa. Aquele mundo, lá em Corinto, era uma cidade que corria muito dinheiro. Pessoas ricas, mas tinha escravos, trabalhadores, porque Corinto era um istmo, e os navios vinham de um mar, e as bagagens eram por 6 quilômetros, para colocar no outro navio, e então viajar para outros países. Não tinha o canal, que hoje tem o canal em Corinto.
Então, ali era um lugar de muito comércio, muito trabalho, e a igreja era uma expressão de gente que tinha dinheiro, de trabalhadores e de escravos. Na igreja não pode ter essa divisão. Um dos pais da igreja, chamado Crisóstomo, diz que a origem foi a festa do amor. Os ricos traziam comidas de casa e comiam com os pobres, mas com o passar do tempo, excluíram os pobres e faziam os seus banquetes entre si. Tertuliano, também um dos pais da igreja, século II, subentende que esta prática era muito antiga. Chamavam de festa ágape, que simbolizava o seu amor fraternal. A igreja perdeu o sentido da festa e ficou com apenas aquela celebração vazia. Paulo disse, isto não é a ceia do Senhor. Era diferente do que fazemos hoje, até porque as igrejas, eram igreja nas casas, era muito mais simples se fazer uma refeição, com 30, 40, 50 pessoas. Então, irmãos, a ceia é uma expressão de unidade visível do corpo de Cristo. A família de Deus, em cada uma de suas comunidades, reúne para lembrar a morte, a ressurreição de Cristo, o fato que Ele está vindo. E a tradição, em algumas denominações, é a ceia todo domingo de manhã, ou todo domingo à tarde, todo domingo. Em outras, como nós, uma vez por mês, no primeiro domingo. A Igreja dos Irmãos, da onde são originados nossos irmãos, a Dr. Pablo, Salma e os filhos, lá na Argentina, celebra a ceia todos os domingos. Depois é que vem, então, uma parte de culto e pregação. Pastor Frederico Koch, com uma tradição britânica, vindo da Irlanda, celebrou a ceia muitas vezes e instituiu todo domingo de manhã. E na igreja primitiva, em muitas comunidades, se fechava a porta. A ceia era uma refeição exclusiva dos crentes. Isso mudou, nós temos há muito tempo essa abertura. Lá na igreja, que era do pastor Frederico, na Hebron, eles fecham a porta às 8 horas. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, só no culto da noite ou no outro domingo. É uma tradição europeia que os irmãos praticam. Paulo está aqui dizendo desses partidos, desses grupos que se fizeram dentro da igreja. Ele repreende essas divisões que impediu ter uma verdadeira comunhão na igreja. O apóstolo exorta contra os partidos. Essa palavra, em outra versão, é traduzida como heresia, porque a palavra no original quer dizer isso, haireses, ou haireses, como heresia traduzida em português. Calvino define assim: heresia é um desacordo com a doutrina, e cisma ou divisão consiste mais em alienação de espíritos. Essas pessoas de mais posse estavam desprezando a igreja de Deus, Paulo diz aqui, e desprezando os pobres. Sabe, irmãos, a divisão de classes sociais, ou em classes sociais, sempre foi um problema para a igreja. Eu louvo a Deus, porque o Espírito de Deus tem trabalhado em nossa comunidade, nossa igreja, e isso está sendo quebrado pelo Senhor dia após dia. Muitos profissionais da igreja, de várias áreas, se dispuseram a estar em algumas congregações, mas aqui no outro lado, Cacau Pereira, que é um povo muito pobre, nos presídios, alguns vão nos barcos, interage com as pessoas menos favorecidas em vários projetos sociais que a igreja tem desenvolvido. Isso é agradável diante do Senhor. Eles estavam, então, fazendo uma divisão. E aí a Bíblia diz o seguinte, que
Paulo disse que é até necessário essa divisão, que é inevitável que ela aconteça, para que os aprovados sejam manifestos. Pela segura providência de Deus, Calvino diz assim, ele visa experimentar o seu próprio povo, como se faz com ouro numa fornalha, para que os aprovados, ou os que são retos, sejam percebidos. O inimigo das nossas almas trabalha perseverantemente para romper a unidade da igreja. E é inevitável que venham divisões, que haja partidos. Os grupos familiares são famílias espirituais e ajudam muito a que entendamos que nós somos um só corpo em Cristo. No capítulo 10, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ensina no versículo 14, diz, portanto, meus irmãos, fugi da idolatria, falo como a criteriosos, julgai vós mesmo que digo, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai Israel segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Especialmente o verso 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, e um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Então, a realidade é que na ceia, Deus nos ajude a pensar como é que eu trato as pessoas mais pobres, como trato os empregados, a empregada doméstica, como eu trato aquelas pessoas que estão desprovidas, porque o cristianismo veio para quebrar barreiras raciais, sociais, e nos colocar como uma família de Deus. Agora, no mês de março, dia 9, essa semana, nós vamos fazer 22 anos de grupos familiares. Eu vejo que em alguns grupos, mesmo lá em casa, tem pessoas que estão em dificuldades, tem um salário pequeno, e tem pessoas que têm posses, mas você não sabe quem é quem, porque se torna uma família. Na hora de compartilhar, de orar uns pelos outros, de ouvir as dores uns dos outros, nós somos pessoas. Isso é muito lindo. É bom até que alguns irmãos não saibam que aquela pessoa tem tantas posses, porque pode até mudar o tratamento. Mas assim, fica subentendido que a família de Deus está caminhando e Deus se alegra com isso. Agora, irmãos, o que é a ceia? Paulo disse em verso 23, o que recebi, também vos entreguei. Que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A ceia, primeiro, irmãos, é fruto de uma revelação de Deus. Paulo disse, recebi o evangelho diretamente do Senhor. Deus o instruiu. Mateus, Marcos e João, tem um capítulo, um trecho, falando sobre a ceia. Mas essa instrução que está em 1 Coríntios, Paulo está dizendo, eu recebi do Senhor. E a ceia, irmãos, é um memorial da nova aliança. É um anúncio público da morte de Cristo e uma lembrança da sua volta. É uma pregação através de símbolos
Diz aqui o apóstolo Paulo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Entre os indígenas, como eles não têm suco de uva e nem vinho, eles fazem a ceia com açaí. O açaí é muito mais próximo do sangue. Eu participei de uma ceia dessa no Monte Sião, eram 1.250 pessoas, entre missionários, indígenas de muitas etnias, brasileiros, americanos, várias nações, e então era o açaí. Maravilha. O fato é que é lembrar da morte de Cristo até que ele venha. O pastor Frederico, conversei muito com ele um dia, ele disse: João, eu estava no meio dos Solimões, atravessando de canoa para pregar o evangelho. Era domingo, não tinha nem beiju, nem açaí. Só tinha farinha e a água do rio Purus. Nós paramos a canoa, lembramos da morte de Cristo, comemos aquela farinha e tomamos a água do rio Purus. Eu nunca tinha ouvido falar disso, mas ele estava lembrando da morte de Cristo. Isso é muito importante, irmãos. É um memorial, é algo que Deus nos deu para podermos nos santificar, fortalecer nossa fé. Cremos que Cristo está espiritualmente presente. Não está nos elementos físicos, como ensinava-se antes da reforma, a igreja católica, mas essa é a ideia da reforma, que Cristo está espiritualmente alimentando nossas vidas, irmãos. Enquanto nós estamos aqui relembrando sua morte e o fato que ele vem, ele está ministrando aos nossos corações. Agora, como participar da ceia? Com respeito, com santidade, com temor e tremor. Verso 27 e 28 diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, Deus nos dá essa oportunidade. O pastor João Wilson leu 1 Coríntios 5, Paulo está dizendo lá para expulsar o malfeitor, porque um pouco de fermento leveda a massa toda. A igreja estava sendo contaminada por um pecado específico, que Paulo diz: alguém está possuindo a sua madrasta. E a igreja não estava lamentando e não estava disciplinando essa pessoa com um pecado tão escandaloso. E ele diz: lançai fora o velho fermento. Eu posso contextualizar isso, quando Paulo diz: lançai fora o velho fermento, lá em 1 Coríntios 5, da maldade, da malícia. Esse é o momento para nós refletirmos. O que tem ainda de maldade, malícia, avareza, maldizente? O que tem ainda de essas coisas no meu coração? Paulo diz: se alguém é isso, e se diz irmão, nem comais com essa pessoa. Com os de fora não tem jeito, Deus julgará o de fora, mas dentro expulsai o malfeitor. E Paulo diz que devemos celebrar a festa com os asmos da sinceridade e da verdade. A ceia é um momento de autoexame, autoconfrontação. Sabe, todos nós temos um perigo, que é o autoengano do pecado. Nós podemos nos acostumar com o pecado, uma prática errada, e achar que é isso mesmo. Eu estava lembrando esses dias da parábola das 10 virgens. Muita gente fala para a igreja a parábola do joio e do trigo, mas essa parábola é para o mundo. A parábola para a igreja é a parábola das 10 virgens, quando o Senhor mesmo contou essa parábola, dizendo que 10 virgens esperavam o seu Senhor. E elas estavam
ouviram a notícia, eis o noivo. E elas saíram para encontrar o noivo. Mas 5 delas tinham pouco azeite. E no meio do caminho disseram para as outras, nos dá do teu azeite que o nosso está terminando. E essas eram nécias, ou seja, elas não consideraram a seriedade da vida cristã, não consideraram a seriedade de esperar a volta do Senhor, a preparação, e elas, então, foram pedir daquelas virgens prudentes que estavam se preparando. E o que a Bíblia nos diz? Que as prudentes, então, seguiram o seu caminho. Elas tinham azeite, a lâmpada acesa, e as outras foram comprar mais. E nesse inteirinho o Senhor volta, o noivo volta, e aquelas 5 prudentes entram. Depois as 5 outras, que Jesus disse são nécias, despreparadas, chegaram dizendo, abre-nos a porta. Ele disse, eu nunca vos conheci, não sei quem são vocês. Essa parábola, irmãos, é para a igreja e é muito séria, porque 50% ficaram do lado de fora. Eu tenho que considerar, foi o próprio Senhor Jesus que contou essa parábola. 10 virgens que querem encontrar, estão esperando a volta do noivo, a vinda do noivo, a volta do Senhor Jesus, que a Bíblia diz, enquanto comemos e bebemos, nós estamos anunciando a sua morte até que ele venha. Esse autoexame, irmãos, ou fazemos um autoexame, ou então Deus nos disciplinará. Que diz aqui no verso 30, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E ainda o 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que se eu não atentar de fazer esse autoexame, nós fomos chamados esta noite já para orar de joelhos, de examinar a minha vida para participar da ceia. Se eu fizer disso uma refeiçãozinha comum, ou apenas um rito religioso, disse eu estou incorrendo em 3 tipos de disciplina. E aqui Paulo diz que alguns, verso 30, fracos, uma fraqueza por participar indevidamente da ceia, doentes, gera doenças, e até, como dizia, não poucos que dormem. Esta palavra é para morte precoce. Pode pesquisar, pode ver os livros dos maiores comentaristas. Então veja como é tão santa a ceia. Ela foi nos dada como meio de graça para nos santificar. E eu devo participar com santidade, porque ou eu me examino, ou Deus me disciplina, e Paulo diz para não sermos condenados com o mundo. Mas quando julgados, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Então a função da disciplina de Deus é que eu não seja condenado com o mundo. Aí vem a disciplina. Mas o melhor é o autoexame, é o julgamento. Eu quero finalizar, irmãos, essa meditação apenas mostrando que lá em Mateus 18, não precisa abrir, Jesus disse, se teu irmão pecar, vai até ele. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Se ele não se arrepender, leva mais alguém da igreja. Se ele não se arrepender, dize-o à igreja, à liderança. E se ele não se arrepender, depois da 3ª tentativa, considera-o publicano e pecador. Como está 1 Coríntios capítulo 5, expulsai o malfeitor. Que isso causa tristeza para nós. Nós temos tratado, irmãos, muita coisa particular. Os irmãos vêm
confessando. Isso é muito mais simples, muito mais fácil. Até a Bíblia diz: confessai vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Quando confessamos para um irmão ou uma irmã com uma irmã, e a oração desta pessoa faz com que haja cura, somos perdoados e curados pelo Senhor. Então, nesta noite, aproveite esta oportunidade que Paulo diz: examine-se e assim coma do pão e beba do cálice. Vamos orar nesta hora. Curve sua cabeça. Te damos graças, Senhor, que o Senhor preparou esse momento, desde aquela última Páscoa, para a nossa santificação, para não sermos condenados com o mundo. Dá-nos esse sentido de nos examinar a nós mesmos, nos julgar com honestidade, que o Senhor nos purifique, o Senhor nos ajude a viver uma vida santa, ensinar isso para os nossos filhos e netos. Senhor, teu servo o apóstolo João disse: não tenho maior alegria do que esta, de ver os meus filhos andando na verdade. Eram filhos espirituais espalhados por tantas cidades. Ó Deus, perdoa-nos, purifica-nos, ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida santa. Como Paulo disse: eu esmurro meu próprio corpo, para, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Nós somos senhores do saber, nós somos presbiterianos, gostamos da palavra, de estudar, de expor, de ler. Senhor, ajuda-nos a praticá-la, a vivê-la. Ó Deus, em nome de Jesus, consagra estes elementos tirados do uso comum para o teu serviço. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós convidamos todos os irmãos desta igreja, ou de qualquer igreja evangélica, que esteja em comunhão com a igreja, a participar conosco da mesa do Senhor. Nós vamos adorar a Deus com cânticos, enquanto os presbíteros, se algum presbítero não se sentiu chamado, esse é o momento, até convidar o presbítero Belan também para nos ajudar na ceia. Belan, presbítero, foi na Betel e em outra cidade. Vamos organizar então a ceia do Senhor. Por favor, esperem até que os presbíteros ou diáconos cheguem até o final do corredor e fiquem postados para atender os irmãos.
Vamos adorar juntos, queridos. Vamos adorar juntos, tá bom? Ficar em pé, irmãos. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, deu graças, partiu. Deus que estava com ele à mesa, dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos do pão. Te damos graças, Senhor, porque o teu corpo foi moído e a tua palavra diz que o Senhor é o pão que desceu do céu, que dá vida. O pão da vida. Quem se alimenta por ti viverá. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu recebeste o mandato do Pai e foste àquela cruz por nós, resolutamente. Tu tens alimentado nossas vidas dia após dia. A tua palavra tem sido alimento para a nossa alma. Louvado seja o teu nome. Amém. Semelhantemente, ele tomou o cálice e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança,
aliança feita no meu nome. Queridos irmãos e irmãs, o autor aos Hebreus disse que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O Senhor, na cruz do Calvário, verteu seu sangue para nos purificar de todo o pecado da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós participamos da ceia e tomamos do cálice, nós lembramos que foi pelo precioso sangue de Cristo que nós fomos reconciliados, regenerados, transformados, e um dia seremos glorificados na glória, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Vamos tomar do cálice, queridos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo tão precioso na sua presença. Obrigado porque o Senhor verteu o seu sangue na cruz do Calvário para nos remir, para nos purificar, nos lavar e escrever os nossos nomes no livro da vida. Muito obrigado por esta noite tão preciosa. Obrigado por participarmos da ceia do Senhor. Ceia do Senhor, para a glória e o louvor do seu nome. Nós somos gratos como igreja e oramos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Senhor, vamos para casa e pedimos que o Senhor vá conosco, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, para a glória de Jesus, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja, irmãos, sobre vós, agora e sempre.